Sabe aqueles dias em que você quer apenas esquecer tudo o que aconteceu na sua vida? Então você decide beber alguma coisa? Só que você decide pegar o que está disponível na hora, naquele momento. Que no caso é esse corote barato de R$3,60 que tem gosto que deveria ser considerado um insulto ao bom senso. Uma verdadeira lástima contra todo tipo de cidadão brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, continua sendo álcool e rende até que bastante, apesar da baixa qualidade. Esse é o exato mesmo sentimento que eu tenho com Emerging, um mangá de terror que faz absolutamente tudo de errado quando falamos nesse gênero. Porém, ao mesmo tempo, ele entrega aquilo que eu estava procurando naquele momento. Um bom exemplo de como não fazer uma obra de terror. Emerging é um mangá de terror consideravelmente antigo, no nível de que esse ano ele vai completar seus 20 anos de existência, e que consegue até hoje ser uma aula de como prometer muito e entregar pouquíssimo. A história gira em torno de uma certa doença que começa a se espalhar pelo Japão, e nós vamos acompanhar alguns médicos tentando entender o que é essa doença e como curar ela. Uma premissa bem interessante e que chama bastante atenção por si só, ainda mais depois daquele inferno que nós passamos em 2020. Então, Emerging chama muita atenção a partir daí. E quando vamos ler, nossas impressões iniciais até que são boas, mas com o tempo fica bem frustrante. Então hoje nós vamos passar por todos os capítulos de Emerging para mostrar para vocês como não fazer uma história de terror. A nossa história começa com um homem se olhando no espelho do banheiro do seu trabalho, pois ele está nesse estado, com seus olhos extremamente vermelhos e lacrimejando sangue, enquanto seu rosto está repleto de veias azuis. Depois disso, nós somos levados até a Akari, uma menina do ensino médio que acabou de se cortar com uma faca e está com esse band-aid aí, em que as amigas da Akari começam a falar sobre como o namorado dela, o Ushima, é assustador e grande, quando de repente o Ushima aparece atrás das meninas e nos revela que ele é apenas um daqueles personagens gigantes, gentis, meio desajeitado e bobo. É o tipo de personagem que todo mundo gosta. Bom, o Ushima chama a Akari pra um encontro e os dois seguem a vida. Daí voltamos até aquele homem lá do início, onde os colegas do trabalho dele falam pra que ele tire o dia de folga, já que está claramente muito mal. E aqui também temos uma cena muito interessante, onde o homem começa a passar por diversos locais como se estivesse espalhando algum tipo de doença pelo ar. É bom deixar esse fato aqui marcado de espalhar a doença pelo ar. Enquanto isso, temos a Akari apenas vivendo com as suas amigas, trocando entre uma cena e outra, até o momento em que ambos se encontram no mesmo ponto. E agora, aquele homem está completamente inchado e começa a espirrar sangue para todos os lados, enquanto se contorce no chão e suja todas as pessoas em volta, morrendo ali mesmo. Para piorar ainda mais a situação, a Akari ainda percebe que o sangue caiu no corte que estava no seu dedo. Após isso, o mangá nos mostra o Onodera, que na verdade é Onotera, mas como eu confundo muito com o Onodera lá de Pum Pum, eu vou chamar ele de Onodera mesmo, até porque os nomes nem parecem mudar tanto. Ele é um doutor que vai ficar encarregado de cuidar do corpo daquele cara que morreu. Só que antes de prosseguir, eu quero falar uma coisa sobre essa obra que ela faz muito, que é o drama, no sentido de ser muito dramático com coisas que nem aconteceram ainda ou que não são nada demais. Tipo, eu acho que eu cansei de ver essa cara de assustado do Onodera, de tanto drama que as pessoas fazem em volta desse coitado. Mas, enfim, o Onodera segue pra onde tá o corpo e no meio do caminho se depara com a Akari, sentada ali. Então ele dá um oi pra ela e conta que é a filha da sua vizinha, apesar de eles se referirem um ao outro como irmão e irmã. E depois vai pra sala da autópsia, onde ele é surpreendido pelo Sekiguchi, outro dos médicos responsáveis, em que Sekiguchi conta justamente sobre a sua suspeita de que isso tudo que está acontecendo seja uma doença nova, apesar de ele não descartar que isso possa ser apenas uma doença já conhecida em uma forma um pouco mais forte. Pra finalizar, temos essa cena da Akari em sua casa, percebendo que os seus olhos começaram a ficar vermelhos, assim como aquele homem lá do início, finalizando assim o nosso primeiro capítulo. Bem, vamos lá. Eu quero começar dizendo que esse primeiro capítulo é bom sim. Ele faz muitas coisas da forma correta, nos mostrando conflitos, apresentando os personagens importantes e dando aquele motivo que precisamos para continuar acompanhando essa história. Isso sem contar que a forma como as cenas aqui são feitas é interessante e te instiga a continuar. O problema é que nada disso se mantém e as coisas começam a tomar rumos questionáveis. E aí que Emerging começa a se perder na sua narrativa. Vamos continuar a história que logo as coisas vão ficar mais claras. Bom, agora nós temos o início das pesquisas com o corpo daquele cara que morreu, em que os médicos estão usando essas roupas para que nada entra em contato com seu corpo. E essa cena é algo bem sangrento, já que o corpo infectado está repleto de sangue, como se tivesse inchado e fosse tipo um balão de sangue. Só que, no meio de tudo aquilo, Onodera acaba percebendo que a sua luva estava rasgada. Ou seja, esse rasgo pode ter entrado em contato com sangue contaminado. E é aí que começa mais uma vez aquele drama todo. E puta que pariu, esse corte faz parecer que o mundo vai acabar. Mas no fim das contas não era nada, e essa porra toda só foi pra dar aquele mini choque de adrenalina. Então Sekiguchi chama o Onodera pra acompanhar
acompanhar ele enquanto ele leva as amostras da pesquisa para um laboratório. No meio da viagem, eles conversam sobre o que pode ser essa tal doença e que talvez possa ser algo parecido com Ebola, uma doença que foi um problema bem grande há um tempo atrás. Ao mesmo tempo, enquanto eles iam em direção ao laboratório, a Kari começa a ter sintomas mais fortes da doença enquanto se contorcia na sua casa. Daí corta para os dois médicos de novo, entrando no centro de pesquisa em que, no meio do caminho, o Onodera fica com essa cara de assustado dele 1 milhão de vezes, sendo que eles apenas entraram em um laboratório normal. Daí eles acham a gerente Mori, essa mulher que vai aparecer na história a partir de agora, e aliás, essa visita toda deles revela uma coisa, que esse laboratório é do tipo BL3, e que no Japão só tem um laboratório BL4 e que ele é restrito. E que porra é BL3 e BL4? Eu não vou saber explicar de maneira decente, mas pelo que eu pesquisei, pelo que tá escrito nessa nota do site que eu li o mangá, são os níveis de risco de um laboratório biomédico, sendo que o BL4 é de extremo risco. O problema aqui é que eles tratam esses dois termos como sendo algo completamente surreal e perigoso, como se passar pro BL4 fosse extremamente assustador, já que só tem um laboratório desse tipo no Japão. Só que no fim das contas é um laboratório como qualquer outro pra maioria das pessoas, então nem dá pra levar isso muito a sério no momento em que finalmente aparece o tal laboratório BL4 lá na frente, pois, vamos ser sinceros, quase ninguém entendeu isso, tá ligado? E fazer algo que não é nada demais pra maioria das pessoas parecer algo gigantesco é algo que eu vejo sendo muito replicado na maioria das obras de terror ruim que tentam pagar de inteligente ou tentam ser extremamente assustadoras com algo que não faz sentido pra quase ninguém, apenas para pessoas específicas ou que precisam de um contexto muito bem dado. No fim das contas, quando lidamos com grandes públicos, a maioria das pessoas apenas vão ter sentimentos com coisas palpáveis. Por exemplo, nesse mesmo capítulo aparece a Kari acordando e fazendo comida pro seu namorado ao lado da sua família, mesmo estando extremamente doente, o que gera aquele medo de que ela pode estar infectando tanto a família dela quanto o namorado dela com isso, sabe? Algo que dá muito mais tensão e que é muito mais palpável do que falar um termo laboratorial bem nebuloso pra maioria das pessoas. Percebeu que na mesma proporção que essa parada acerta, ela erra? Eu acho que isso é uma das piores coisas que alguém pode dizer pra uma obra ou pra outra pessoa, que alguém erra tanto quanto acerta. Ou seja, o coitado tá num limbo em que não dá pra dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Então não tem como ter uma conclusão desse cara. Ele pode tanto acertar, pode tanto errar e fica nessa. Enfim, vamos prosseguir com a história. Agora temos a Akari andando em sua escola, enquanto parece espalhar a doença dela pra todo lado, até que ela vê o seu namorado, o Shima, mas quando ela entrega o almoço pra ele, a Akari acaba caindo sem forças no chão. Só que aí vem uma das cenas mais estúpidas que eu já vi na minha vida inteira, em que o Shima simplesmente vê a Akari ali sofrendo com a doença, que até o momento pra eles parece ser uma gripe séria e que pode ser contagiosa, e decide que seria uma boa ideia chegar ali nela e dar um beijo em sua boca. O Shima ainda fala que não se importa de se infectar nesse momento, e eu achei isso a coisa mais estúpida e imbecil do mundo. Eu entendo a tentativa que teve aqui de um apelo romântico e tal, só que isso não é romântico, na real isso é perturbador, tipo muito. A Akari até mesmo tenta afastar o Shima em alguns momentos, porque essa ideia dele é uma merda. Mas pra fazer uma comparação justa, existe um filme chamado A 5 Passos de Mim, onde existe uma cena parecida. Basicamente, esse filme é um romance meio bobinho entre duas pessoas com fibrose sísmica, em que as pessoas com essa doença podem passar bactérias entre si, o que pode piorar muito a doença individual de cada um. Então eles têm que ficar a 6 passos de distância um do outro. Sim, 6 passos. Se você quer saber porque o título do filme é 5 passos, vai lá ver o filme. Ele não é nada demais, é bem levinho e tem uma vibe bem sessão da tarde, sabe? Enfim, sem dar muito spoiler aqui, o filme vai construindo uma relação entre dois personagens com essa doença, até que eles se apaixonam, mas no final dele chega um momento em que é necessário que um deles faça uma respiração boca a boca. Então o personagem faz, porque antes uma bactéria a mais no corpo deles do que perder a vida. Só que essa cena desse filme faz sentido, pois foi construído que esses dois nem ao menos poderiam ficar perto um do outro. Então em uma situação crítica como essa, onde não tem só a necessidade do toque, como uma intimidade desse nível, gera aflição em quem tá assistindo e até um certo receio do que pode acontecer a partir dali. Mas ainda assim é um pouco justificável a atitude do personagem visto o que aconteceu até ali. Já que em Mejing você vê o Shima fazendo essa merda, que é enfiar um braço no cu dele pra ver se ele aprende a tomar decisões certas em sua vida. O que não parece que vai acontecer por tão cedo, pois ele ainda vai conseguir piorar as suas atitudes mais tarde. Vocês não têm ideia. Mas voltando à trama médica, as pessoas do hospital estão evitando o Onodera, por saberem exatamente o que
aconteceu com ele e a luva rasgada. Então ele apenas sai do hospital naquele dia e vai pra casa do Sekiguchi pra falar sobre as suas frustrações e que essa situação toda tá o deixando com medo. Em que Sekiguchi acalma o Onodera falando que também está com medo. Até porque se essa doença for ebola, por exemplo, não existe nenhuma vacina pra ela e a única saída pra isso seria contar com a imunidade vinda de alguém. E também guardem essa parada da imunidade vinda de alguém, tá? E enquanto eles conversavam, a gerente Mori liga pra casa do Sekiguchi pra dizer a eles que todos os testes foram negativos pra todas as doenças conhecidas na humanidade. E em um primeiro momento, o Onodera fica aliviado, mas o Sekiguchi estava muito preocupado, pois ele sabia o que isso significava. Esse vírus que eles estão lidando é um novo vírus completamente desconhecido. Com essa informação em mente, o Ministério da Saúde começou uma certa quarentena forçada e silenciosa, em que eles nem ao menos contam o que está acontecendo para as pessoas infectadas por aquele incidente lá no primeiro capítulo, algo que incomoda o Sekiguchi e faz com que ele mande um e-mail para todas as pessoas que estavam presentes naquele momento para explicar melhor a situação. E no meio das explicações do Sekiguchi, Onodera se lembra que a Kari é uma das infectadas e vai até a casa dela ver como ela está. E inicialmente, ele encontra na frente da casa dela o Ushima, igual um idiota ali parado na porta. Então eles pegam a marmita que o Ushima fez pra Kari e o Onodera entra na casa, nos revelando que a mãe da Kari já se infectou ficando em contato com a filha e que a Kari já está em um estado muito avançado da doença. Enquanto isso, foram feitos alguns testes em ratos usando esse novo vírus e os resultados foram assustadores, com os ratos ficando nesse estado macabro. Ei, você aí, desculpa interromper o seu conteúdo duvidoso, mas que tal se tornar um membro aqui do nosso canal? A gente tem vídeos exclusivos por lá agora, desde vídeos curtos até vídeos longos, contando a minha opinião sobre algumas coisas e até vídeos um pouco mais trabalhados sobre assuntos que eu acho que não caberiam muito bem aqui. Então se torna um membro aí, pô, são só R$2 e eu acho que vai valer muito a pena pra você. Bom, se você foi mais atento, percebeu que nesse mangá tenta flertar muito com a ideia de governos corruptos e como a indústria da saúde é corrupta também. Uma crítica que eu considero válida. A questão é que ela é tratada de forma tão leviana e tão jogada na história que parece que foi algo deixado ali apenas porque o autor achou legal e quis colocar. Por exemplo, tem esse cara. Quem é esse cara? Eu não sei, mas ele, ao que tudo indica, é uma pessoa muito importante para a indústria farmacêutica na obra, referenciando os políticos corruptos que preferem esconder as coisas da população para não atrapalhar os negócios. O que, de certo modo, realmente esse tipo de coisa pode acontecer nos governos, só que esse personagem é tão jogado ali no meio que nem o nome dele eu lembro, sendo que eu tô com a página que ele aparece aberta aqui do meu lado nesse exato momento e eu não lembro o nome dele. Eu não consigo nem achar o nome dele pra vocês terem uma ideia. Parece uma manobra desesperada do autor em fazer uma crítica social foda, mas que no fim das contas não consegue se desenvolver. Enfim, voltando à história, aqui nós temos o Sekiguchi e o Onodera na ambulância levando a Kari e a sua mãe pro hospital, quando o Sekiguchi solta a seguinte frase: está emergindo um novo vírus. Entendeu? Emergindo, emerging. A sacada genial essa, né? Eu quero me matar. Enfim, essa parada de um novo vírus já foi falada 3 vezes até esse momento, sério. E as 3 vezes foram postas como uma revelação bombástica. E realmente foi uma revelação bombástica da primeira vez que eu vi, pois as outras ficaram algo completamente idiota, pois perdeu o impacto inicial, já que eu entendi da primeira vez que estamos lidando com uma doença nova. Não precisa que isso seja falado mais de uma vez, quem dirá 3, tá ligado? Só que assim, os nossos personagens chegaram no hospital e a situação da Kari é completamente preocupante, já que ela parece estar chegando nos estágios finais da doença e logo vai ter o mesmo destino que aquele homem lá do início, mas por sorte, o Onodera percebe que era apenas um ataque de pânico que a menina estava tendo naquele momento, então foi apenas um sustinho. Logo após isso, Sekiguchi e Onodera vão conferir aqueles e-mails que enviaram para outras possíveis vítimas da doença e descobrem que tem mais de 107 respostas. Algumas pessoas já estão até infectadas, outras estão em estágios mais avançados e há aquelas que já morreram. A doença começou a se espalhar pela cidade em um ponto que o próprio hospital acaba ficando em quarentena, com todos os possíveis infectados ali junto. E você se lembra da Mori? Pois é, ela pergunta pra esse careca aí, o Hirayama, sobre as medidas para esse tipo de emergência no Japão, em que o Hirayama responde que o país não tem medidas desse tipo. E dá pra pensar nesse momento aqui que essa obra é muito pra frente do seu tempo e tudo mais, mas é como eu falei antes, esse tipo de coisa tá apenas ali jogado, nunca é muito desenvolvido e serve apenas pra dar aquela sensação de falso perigo. Junta isso com aquilo que eu falei da obra ser muito dramática pra coisas que nem são tudo isso ou coisas absolutamente abstratas, e você percebe que esses momentos nem precisavam estar ali. E olha, a partir desse ponto, o mangá descaralha de vez, pois no meio que nós entramos na reta final, onde tudo se resume a falas dramáticas que não levam a lugar nenhum, críticas sociais sem muito nexo e uma revelação que talvez esse vírus seja transmitido pelo ar e não necessariamente pelo contato com infectados.
infectado. O problema, meu amigo, é que o mangá, desde o início do primeiro capítulo, praticamente já tratava essa doença como sendo algo transmissível pelo ar. Eu até ressaltei isso lá no início. Logo, quando vemos essa revelação da transmissão pelo ar, eu fico meio... ué, sempre foi transmitido pelo ar. Só que a obra trata isso como a maior revelação do século. Chega a ser meio ridículo em certos momentos, tá ligado? Mas mesmo assim, o clima de desespero que se instaura no hospital é bacana, principalmente por eles estarem lidando com algo que precisa de uma solução imediata, uma vez que as pessoas estão a um passo da morte. E você realmente fica com aquela curiosidade de saber de como eles vão lidar com isso. Porém, a solução me faz querer enfiar 2 respiradores no meu cu. Lembra do Shimo, namorado da Kari? Em mais uma de suas peripécias, esse energúmeno decide que seria uma excelente ideia invadir o hospital quarentenado e ficar agarradinho com a sua namorada com uma doença extremamente mortal. E é aí que eles percebem uma coisa: o Oshima tem os anticorpos que eles precisavam para lidar com tudo isso. Exatamente, a solução de todos os problemas dele, da imunidade, caiu no colo dos médicos sem o mínimo esforço, quase como se fosse um tapa na cara de quem estava acompanhando isso até agora. Então eles vão até o laboratório BL4, que, como eu disse antes, é apenas um laboratório normal para a maioria das pessoas, e tem um certo draminha nessa cena do BL4, onde a Mori vai ou não ser infectada, ela vai ou não morrer, mas no fim das contas tudo acaba bem, e a solução para tudo isso pulou no colo deles e acabou. Não, é sério, é isso. Acabou. O máximo que tem é meio que um cliffhanger onde a gente pode ver que a doença talvez não tenha sido totalmente erradicada, sei lá, pode ser que ela volte, olha só. Mas, cara, é meio bobo, sabe? Você já tem a vacina, a solução pula no colo de vocês e foda-se. Cara, tem infinitas coisas que eu poderia falar aqui, mas como eu acho que eu iria me repetir muito, vamos resumir. Não faça mais do que você pode. Imaging tenta colocar diversas coisas na sua história, coisas que são sim válidas, não me entenda mal, só que se não dá pra trabalhar bem essas coisas, tudo parece jogado ali, como se fosse uma tentativa frustrada de causar pânico ao leitor. Manhole é um mangá com uma proposta parecida, mas ele faz coisas de uma forma mais palpável, entendendo quando as coisas devem ser trabalhadas. Fora que até mesmo obras com roteiros piores que Imaging conseguem dar uma sensação de perigo mais palpável. Tentar ir além do essencial muitas das vezes pode te destruir. Às vezes o que uma obra de terror precisa é apenas ter as coisas na medida certa, seja para ser algo genérico, mais divertido ou algo perturbador. Imaging tenta atacar vários pontos, mas no fim ele acaba não acertando nada, sendo apenas uma obra lembrada por um ou outro gato pingado que curte mangás de terror, mas que não faz nada demais e é rapidamente esquecida no meio de tantas outras obras bem mais promissoras. Enfim, eu acho que era tudo isso que eu tinha pra falar. Se você gostou desse vídeo, faz aquele básico de sempre, se inscreve no canal e se torne um membro caso tenha condições, além de nos seguir no server do Discord, que de vez em quando eu apareço por lá. Eu agradeço muito a todos vocês que me acompanham até aqui e até o próximo vídeo.